Louvo a Deus pela oportunidade que o Senhor me concede de estar com esta igreja, aqui nesse trabalho de festividade. Já quero parabenizar aqui os conjuntos aniversariantes. Que Deus continue abençoando vocês de uma forma especial. Irmã Renilda, irmã Águida, que entrou em contato conosco. Em seguida, pastor Vonei, que é um amigo que Deus nos deu ali no campo do Rio Preto, né, pastor Vonei? E Jesus abriu-nos uma porta de amizade muito abençoada ali. E está revendo a igreja aqui em Santo Amaro. Louvado seja Deus pela vida de cada um, pela vida dos obreiros, pela vida de todos. Como diz o pastor Vonei aqui, se a gente for citar nome, é uma lista muito grande, mas meu abraço a todos, em nome de Jesus. É sempre bom estar com vocês. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número... Eu quero ler com a igreja o versículo de número 50. 51, 50 ao 52. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amém? Podemos tomar assento. Glória a Deus. Estou acompanhado da minha esposa. Os meus filhos queriam estar presentes, mas o horário que eles iriam parar hoje no trabalho iria comprometer o meu tempo para chegar aqui. Então, em uma outra oportunidade, eles irão estar conosco também, participando do culto com a igreja, revendo aqui os irmãos deste lugar tão abençoado, no qual nós tivemos o privilégio de passar o tempo. Irmãos, como é festividade, o pastor Vonei conversou comigo, ele disse assim, e antes de entrar aqui também, quero, perdão da pastor Stone, tá? Dar uma saudação ao senhor, pastor regional aqui no campo, tá? Pastor Stone é um amigo também que Deus tem nos dado no ministério, tá? Muito bom estar aqui com o senhor. O texto que nós tomamos para a nossa meditação, irmãos, estava conversando com o pastor Vonei durante essa semana, e ele disse para mim que o tema estava um tema livre, né? Poderia ter uma sugestão aí, de cada ministrante para poder estar à vontade na escolha do tema. E orando a Deus, porque se trata de um trabalho conjunto, nós tivemos agora há pouco um trabalho conjunto ali na congregação que eu sirvo, e eu também deixei o tema livre, deixei o tema aberto para os preletores ficar bem à vontade na administração. Mas eu não fiquei muito à vontade, porque quando a gente vai ministrar a igreja de Deus, eu aprendi o seguinte: é algo muito especial falar para a noiva de Jesus. Eu não estou falando para qualquer público, eu estou falando para a noiva do Cordeiro, a igreja santa de Deus, a eleita do Senhor. Então eu preciso ter muito cuidado, estar direcionando ou falando com uma noiva do Cordeiro de Deus, a qual também faço parte. E o doce Espírito Santo, que é aquele que nos ajuda, é aquele que nos orienta, aquele que nos dá direção, ele fez o meu coração arder quando eu estava passando por esse capítulo 15 da carta de Paulo aos Coríntios. Paulo, todos nós aqui sabemos, eu não vou entrar nessa questão de Paulo, porque eu estou falando para uma igreja
chamado extraordinário, lhe fez um chamado específico, lhe fez um chamado para poder pregar a palavra, anunciar a palavra, falar da palavra, e Paulo não teve como fugir desse chamado. Eu quero a sua atenção aqui, porque o pastor Ronei me deu uma liberdade para ir até um certo horário, mas eu quero terminar antes para não enfadar a igreja, para não cansar vocês. Eu quero a sua atenção aqui para esse ponto. Irmãos, o chamado, o primeiro ponto que eu aprendo com Paulo a respeito do chamado, um chamado é quando você tem certeza dele, é quando você não quer fazer. Sabia disso? É quando você pensa assim, eu não posso, eu não tenho condições de fazer. Aí pode ter certeza que Deus tem algo contigo. Agora o dia que você falar assim, ó, já demorou me dar essa oportunidade, eu já era para estar lá há muito tempo. Como diz o bom assembleano, chuta que é laço. Porque Deus só capacita aquele que se acha incapacitado. Paulo se achava incapacitado. A primeira carta, no capítulo 15, Paulo vai dizer assim, olha, o Senhor apareceu para mim, eu era um abortivo. Eu era alguém que não merecia a posição que eu tenho. Eu era alguém que não merecia chegar aonde eu cheguei, mas Deus me deu essa oportunidade. E por que Paulo está escrevendo a essa igreja? Primeiro, quando Paulo estava fazendo a sua segunda viagem missionária, no capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que ele havia pregado em Atenas, e agora Paulo, ele acaba de ministrar a palavra de Deus em Atenas, e ele vai para Corinto. E quando Paulo chega na cidade de Corinto, ele é recepcionado por um homem chamado Áquila, por uma mulher chamada Priscila. Era um casal que estava ali naquela cidade de Corinto. Como Paulo era um homem que fabricava tendas, ele percebe que Áquila e Priscila também fabricam tendas. E Paulo, no ano de 6 meses, Paulo ele funda uma igreja naquela cidade. Paulo funda um ministério de pregação naquela cidade, uma igreja naquela cidade. E quando Paulo funda aquela igreja naquela cidade, mais tarde Paulo vai enviar uma carta àquela igreja. Por quê, pastor? Paulo vai enviar uma carta para aquela igreja porque Paulo fundou a igreja, mas Paulo não era pastor de igreja. Paulo chegava, fundava a igreja, organizava a igreja e ia embora. Paulo não ficava para pastorear a igreja. Só que um dia Paulo recebe uma notícia, e a Bíblia diz assim, Paulo, a igreja que você fundou lá em Corinto está passando por um momento muito crítico. A igreja que você fundou lá em Corinto está passando por um momento muito difícil. E há algumas convergências doutrinárias naquela igreja. Embora seja uma igreja cheia de dons espirituais, mas aquela igreja estava passando por um momento muito difícil, porque no momento da Santa Ceia mesmo estava tendo algum problema. A respeito da ressurreição estava tendo algum problema. Se o irmão quiser deixar sem o fundo para mim, eu acho que o retorno vai ficar melhor, por favor, tá? Sem o fundo, que eu vou ouvir melhor minha voz aqui. Obrigado. Deus abençoe. Então Paulo ele vai fazer o seguinte, ele vai escrever uma carta e vai mandar uma carta para aquela igreja. Quando Paulo manda essa carta para aquela igreja em Corinto, ele quer corrigir exatamente a situação que está no capítulo 15. Qual é a situação que está no capítulo 15? Irmãos, imagina uma igreja cheia de dom espiritual, imagina uma igreja fervorosa, imagina uma igreja que tinha todos os dons que você lê na Bíblia, eles tinham. Imagina uma igreja que tinha talento, porque eles eram talentosos, a Bíblia diz que eles eram talentosos. Imagina uma igreja cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo usava aqueles crentes, falavam em língua, eles eram batizados, eles revelavam, eles oravam, eles faziam tudo aquilo que o Espírito Santo lhe ordenava para fazer, só que chegou um ponto que eles passaram a descrer na ressurreição de Cristo. Paulo, quando ele escreve a sua carta a Coríntios, no capítulo 15, ele
que há entre vós alguém que não crê mais na ressurreição de Jesus. Estou sabendo que há entre vós alguém que não acredita mais que Jesus morreu e ressuscitou. Aí Paulo vai iniciar dizendo assim: meus irmãos, Jesus ressuscitou. Ele apareceu para Pedro. Irmãos, Jesus ressuscitou. Ele apareceu para os 12 discípulos. Irmãos, Jesus ressuscitou. Ele apareceu por uma multidão de mais de 500 pessoas. Irmãos, Jesus ressuscitou porque ele apareceu para mim. Ele é abortivo. Paulo inicia trazendo à memória dos irmãos algo que eles estavam abandonando, que é a crença na ressurreição de Jesus. Irmãos, isso aqui é a espinha dorsal do Evangelho. Não existe Evangelho se você não crê na morte e ressurreição de Jesus. Não adianta ir para a igreja, não adianta cantar bonito, não adianta pregar bonito, não adianta pastorear bem, não adianta presidir bem, não adianta ter bacharelado, não adianta ter de tudo quanto há no ministério, se você desprezar essa doutrina da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. O Jesus que nós pregamos, o Jesus que nós servimos, o Jesus que nós adoramos, o Jesus que nós exaltamos, o Jesus que nós bendizemos, ele não está morto, ele está vivo. É sobre isso que Paulo vai dizer na sua carta. E Paulo vai dizer mais. Paulo vai mais profundo. Paulo vai mais adiante. Paulo vai descer mais ainda dentro da sua visão. Ele vai dizer no versículo de número 16, no versículo 19, ele vai dizer assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Paulo está dizendo: olha, você pode crer em tudo. Paulo está dizendo: olha, você pode experimentar de tudo. Paulo está dizendo: olha, você pode ter de tudo de bom, mas se você espera em Cristo só nessa vida, meu irmão, se você quer que Jesus faz para você só nessa vida, você é um miserável. Nós somos um miserável. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: olha, nós que somos servos de Deus, temos que experimentar a bem-aventurança de Cristo agora, mas também temos que acreditar que um dia, quando nós deixarmos essa carcaça, quando nós deixarmos esse corpo que adoece, quando nós deixarmos esse corpo que enferma, quando nós deixarmos esse corpo que cansa, quando nós deixarmos esse corpo que fadiga, quando nós deixarmos esse corpo que é corruptível, quando nós atravessarmos o Jordão, nós vamos estar para sempre com o Senhor. Aleluia! e foi para a eternidade, por que um dia ela vai querer voltar para esse corpo? É aí que Paulo entra. É aí que Paulo vai dizer, no versículo que nós lemos aqui, ele vai dizer: e agora vos digo isto, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que aqui vos
lhes digo um mistério. Irmãos, até aquele exato momento, aquela igreja não estava entendendo esse negócio. Porque ele vai dizer assim, vou dizer um mistério. É um mistério. O que é um mistério? Se alguém chegar perto de você e dizer assim para você, fulano, eu tenho um mistério. O que você vai pensar? Você logo vai imaginar assim, se é mistério, é algo que está oculto. Mas desde o momento que a pessoa for me contar esse algo que está oculto, vai deixar de ser mistério. Paulo vai dizer assim, até agora isso foi oculto para vocês. Mas preste atenção aqui, eu vou contar para vocês o mistério. Eu vou contar para vocês o que vai acontecer nesse mistério. Era um mistério, mas Deus revelou para mim esse mistério. E eu vou contar para vocês o mistério. E ele vai dizer assim, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Paulo está dizendo aqui, igreja do Senhor, Paulo está dizendo aqui o seguinte, ele está falando assim, meus irmãos, saibam de uma coisa, nem todos vocês, nem todos nós vamos morrer, nem todos nós vamos experimentar a morte, nem todos nós vamos ser colocados num caixote de madeira, nem todos nós vamos ser enterrados a 7 palmos de fundura, nem todos nós experimentaremos a morte, mas nós seremos transformados. Ele está dizendo o seguinte, a alma que sair do corpo, a alma que deixar o corpo, a alma que abandonar esse corpo, e esse corpo morreu, esse corpo foi enterrado, se esse corpo foi deixado em algum sepulcro, saiba de uma coisa, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados. É muito sério o que Paulo está dizendo aqui. Por que é sério? Porque infelizmente, irmãos, infelizmente, falo como pastor de igreja, como aquele que está tendo experiência com Deus no decorrer dos tempos com a noiva de Cristo. Muitos estão deixando de acreditar na ressurreição dos mortos. Isso aconteceu com a Tessalônica. Tessalônica era uma igreja embasada na palavra. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4, versículo 16, Paulo vai ter que dizer assim, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, não sejam como aqueles que estão sem fé, não sejam como aqueles que estão sem esperança, saibam de uma coisa vocês, aquele que morreu, aquele que foi enterrado, aquele que foi colocado no sepulcro, vai chegar um momento em que ele vai ressuscitar, ele vai voltar, ele vai vir à vida. E aqui Paulo está dizendo a mesma coisa para esta igreja. Por quê? Porque é um mistério. Muitos têm dificuldade de entender esse mistério. Por quê? Porque a doutrina da ressurreição é algo primordial da igreja, irmão. Só a igreja. A doutrina da ressurreição é algo primordial da igreja. É algo da igreja. Quem fala isso é a igreja. Quem ensina isso é a igreja. Quem prega isso é a igreja. Quem acredita nisso é a igreja. Então deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Deixa eu dizer uma coisa
de juízo. É a trombeta que vai tocar no dia que o Senhor for tratar com a terra. Isso aí é outra área. Quando Paulo vai falar aqui da última trombeta, irmãos, essa última trombeta, Paulo chama ela em 1 Tessalonicenses 4 de trombeta de Deus. Paulo também chama ela em 1 Coríntios 15 de a última trombeta. Queridos, lá no céu, em algum lugar no céu, não sei se é no quarto, não sei se é na sala do trono, não sei se é no meio do jardim, não sei o lugar, mas lá no céu tem um lugar, pastor Stone, aonde está a última trombeta. Ela está lá no céu, ela está lá, e ela vai ser tocada a qualquer momento. Pastor, que dia que essa trombeta vai ser tocada? Jesus, sendo indagado sobre isso, ele diz assim: olha, preste atenção, fiquem atentos, nem o filho sabe, nem os anjos sabem, mas unicamente o meu Pai que está no céu. Ele sabe o dia, ele sabe a hora que essa trombeta vai ser tocada. Só que, irmãos, preste atenção aqui comigo, para nós já caminharmos para a nossa conclusão. Essa trombeta vai ser tocada que dia, pastor? Não sabemos. Que dia que essa trombeta vai ser tocada, igreja? Não sabemos. Que dia que essa trombeta vai ser tocada, pastores? Não sabemos. Se alguém aparecer por aí falando com o senhor que vai ser em 2023, não creia. Isso é mentira, isso é balela. Se alguém aparecer para o senhor aí falando assim: não, a trombeta vai ser tocada em 2028, é mentira, é balela. Ah, não, a trombeta vai ser tocada ainda esse ano. Ainda esse ano a trombeta vai tocar, porque estamos percebendo que o anticristo está para poder tomar posse, meu irmão. Isso é balela. A Bíblia garante. Não sabemos o dia, não sabemos a hora. Só que se você for ler Mateus 24, Jesus não deixa o povo dele enganado, irmão. Por quê? Porque nós somos a noiva do Cordeiro. Se valorize, crente, porque você é noiva do Cordeiro. Se valorize, jovem, porque você é noiva do Cordeiro. Se valorize, irmãos, porque você é noiva do Cordeiro. Vamos nos valorizar diante de Deus, porque nós somos noiva do Cordeiro. Nós somos a noiva do Cordeiro. E Jesus deixou uma mensagem para a noiva do Cordeiro. E qual é a mensagem, pastor? Ele deixou sinais. Sinais. Você já ouviu falar de sinais? Você sabe o que é sinal? Quando a jovem chega perto do pastor dizendo assim: pastor, eu estou querendo arrumar aí um namorado, me ajuda a orar. O pastor, logo ele que entende da palavra de Deus, ele vai dizer: olha, presta atenção no sinal. Como que você quer um rapaz? Eu quero um cara trabalhador, tem que ser, pelo menos. Ah, eu quero um camarada bonito, ó, top. Ah, eu quero um camarada tal, da altura tal. E você pode escolher o que você quiser, mas preste atenção no sinal. Como que ele te trata, como que ele trata a família, como que ele trata a mãe, como que ele é na igreja, como que ele é no meio dos amigos, como que ele é no trabalho. E da mesma forma o rapaz que quer arrumar uma moça, ele tem que prestar atenção nos sinais. Sinais. Abraão, quando fala com o seu servo para poder buscar uma moça para o teu filho Isaque, o que ele diz? Vai lá e busca uma moça para o meu filho. No caminho, Eliezer vai ser orientado pelo Espírito Santo quando ele faz oração. No capítulo 24 de Gênesis, ele diz assim: Senhor, eu vou parafrasear aqui, ele vai dizer assim: Senhor, me dá um sinal, eu estou aqui à beira desse poço, a moça que aparecer assim, assim, assado, essa é o sinal. Irmão, sinal, não deu erro, não deu erro. Juízes capítulo 6, Deus fala assim: Gideão, eu vou dar para vocês os midianitas. Aí Gideão fala assim: eu quero um sinal, Deus. Eu vou colocar, Senhor, lá do lado de fora um velo
expectativa, irmão. Ele não cai em qualquer sinalzinho, não. Ele busca um sinal mais profundo de Deus. Ele busca a confirmação de Deus. Tem muita gente caindo no laço porque acha que qualquer sinalzinho tá bom. Não, vai buscar a confirmação de Deus. E Gideão diz: eu vou buscar a confirmação agora. Eu quero que o Senhor faça um negócio diferente. Eu quero que o Senhor molhe a grama e não molhe o velo, e Deus sai da mesma forma. Sinal. Aí Jesus vai dizer assim no capítulo 24: eu vou deixar um sinal. Qual é o sinal? Vai surgir muitos falsos profetas. Eu não vou nem entrar para me ganhar tempo. Não precisa nem desenhar, né? Tem profeta para tudo cultuar hoje. Então, se você quiser congregar em casa, sem ir na igreja, você tem um pastor para te pastorear pelas redes sociais. Queima ele, Jesus. Se você quer orientação em qualquer área da tua vida, eu estou dizendo em qualquer área, desde a secular até a espiritual, você não precisa mais pedir orientação, pastor, buscar na igreja, não precisa mais procurar os irmãos do ciclo de oração para orar, não precisa mais tirar um momento de oração. Vai no Google e você vai encontrar uma multidão deles ali. Está surgindo ou não está? Irmãos, é o sinal de Deus. É o sinal de Deus. Nos últimos dias levantarão nações contra nações, rumores de guerra. Aí Jesus vai mais fundo, ele vai dizer assim: vai chegar um tempo que o amor de muitos vai se esfriar. Mas ele vai dizer assim: olha, você que é noiva, persevera até o fim. Não é um mês, não. Não é 30 dias, não. Não é 40 dias. Não é um ano, é até o fim. É até o fim que é ser salvo. Preste atenção no sinal e vai até o fim. Marcos vai mais profundo no capítulo 13, versículo 33. Marcos vai dizer assim: olhai, orai e vigiai. Sinais. Mas quando essa trombeta tocar, o primeiro mistério aqui vai ser o da trombeta. Irmãos, essa trombeta que está no céu, vai chegar no momento em que Jeová vai falar assim: olha, é agora a hora que essa trombeta vai tocar. É agora que vai ser a hora dessa trombeta tocar. É agora. É por isso que o crente tem que observar os sinais. É por isso que o crente tem que ficar crente na igreja. É por isso que o crente tem que ficar firme com Jesus. Porque a qualquer momento essa trombeta vai ser tocada. Ah, pastor, estão dizendo por aí, tem uma ideologia dizendo por aí que esse negócio de igreja ser arrebatada, de crente morar no céu, é uma utopia, é mentira, irmãos. Eu fico com a Bíblia. A minha Bíblia diz que a trombeta vai ser tocada e ela vai. Querendo crer ou não querendo crer, ela vai ser tocada. Acreditando ou não acreditando, ela vai ser tocada. Só que quando ela for tocada, a igreja, a Bíblia diz que vai acontecer o segundo mistério. Primeiro mistério, e a trombeta tocar. Quando essa trombeta for tocada, aí, irmãos, sabe você que fica assim: olha, eu estou passando uma luta. Sabe você que fica assim: olha, eu estou passando uma dificuldade. Sabe você que fica assim: olha, está muito difícil. Irmão, quando essa trombeta for tocada, toda essa luta, toda essa angústia, toda essa dificuldade, toda essa perseguição, ela vai cessar. Quando essa trombeta for tocada, vai cessar festas na igreja, porque a igreja não vai precisar mais fazer festa. Quando essa trombeta for tocada, você não precisa mais se preocupar com regência de conjunto, porque vai acabar. Quando essa trombeta for tocada, você não precisa mais se preocupar com aquele jovem que talvez falta no ensaio, isso vai acabar. Quando essa trombeta for tocada, o pastor que está preocupado com o jeito que a igreja está indo, ele pode ficar tranquilo, porque isso vai acabar. Quando a trombeta for tocada, toda a labuta, todo o trabalho, todo
vai levar a igreja. A trombeta tocou. Vai acontecer o segundo mistério. Qual é o segundo mistério? Ressurreição. Ressurreição. Irmãos, a Bíblia diz que nós não precederemos aqueles que já morreram. Ah, pastor, ano passado eu velei meu parente. Ah, pastor, faz um ano que eu velei fulano. Ah, pastor, faz um ano que eu velei o ciclano. Ah, pastor, faz um ano que eu fui no velório de Beltrano. Irmão, o Beltrano, o ciclano vai ser o primeiro. Se morreu em Cristo, se morreu em Cristo, se morreu em Jesus, se morreu crente, vai ser o primeiro a ouvir tocar dessa trombeta. Aleluia! Quando essa trombeta tocar, o Antônio que morreu em Cristo, ele vai ser o primeiro a ouvir. Jesus dizendo assim: alma do Antônio, desce lá no sepulcro tal aonde o Antônio foi enterrado. E Jesus não quer nem saber quantos anos tem que o Antônio foi enterrado. A palavra de Jesus vai fazer a alma do Antônio sair do lugar de descanso, e ela vai viajar no abrir e piscar de olhos, e vai adentrar o túmulo. O túmulo do Antônio vai ter que dar conta do resto mortal do Antônio. O corpo do Antônio que foi enterrado com, por exemplo, com 74 quilos e hoje só tem osso, o Antônio vai voltar novamente com aquele corpo bonito, aquele corpo belo. Ele não vai vir esquelético, ele vai vir o Antônio da forma que ele era antes, porém transformado, corpo em glória, um corpo que não cansa, um corpo que não fadiga. Se o Antônio morreu de câncer, a alma do Antônio vai entrar nele, e quando ele ressurgir, o câncer não domina mais. Se o Antônio morreu aidético, quando o Antônio ressurgir, a alma do Antônio que entrou nele, o Antônio aceitou Jesus, foi para a igreja, aceitou a Cristo, está com Cristo, morreu em Cristo. Quando ele ressurgir, o corpo do Antônio não vai ter mais a doença, porque ele vai ressuscitar curado. A eternidade não tem mais poder sobre ele, a doença não tem mais poder sobre ele. É por isso que Paulo diz que isso é um mistério. Por quê? Porque enquanto a alma está indo lá no sepulcro, fazendo aqueles crentes que morreram em Cristo reviver, a igreja de Deus, a noiva do Cordeiro que estiver viva, seja onde estiver, presbítero Antônio Paulo, está na lavoura colhendo café, vai ser arrebatada no meio da lavoura. Está no carro dirigindo para uma viagem, vai ser arrebatada dentro do carro. Está na escola fazendo uma prova, vai ser arrebatada na cadeira da escola. Está no culto assistindo uma pregação, será arrebatada dentro da igreja. Está no mercado empurrando um carrinho de compra, será arrebatado dentro do mercado empurrando um carrinho de compra. Está dormindo de madrugada cansado, será arrebatado dormindo cansado. Ah, meu Deus do céu, tudo isso vai acontecer quando a trombeta de Deus tocar.
dificuldade para Deus. O peixe comeu aquelas pessoas e alguém pescou o peixe e comeu o peixe. E aí, como me explica? Não tem como explicar. Quando a trombeta for tocada, aquele peixe que comeu a carne daquele cristão, e aquela pessoa que pescou aquele peixe comeu aquele peixe, não importa, só sabe que a alma daquela pessoa vai requerer o corpo dela de volta. O corpo dela vai vir de volta. O corpo dela vai vir de volta. Irmãos, eu fui um dia, deve ter mais ou menos 4 anos, eu fui enterrar um parente. E quando eu cheguei ali para poder enterrar esse parente, eu cheguei mais cedo no cemitério para ver o local onde o parente iria ser enterrado. Aí o coveiro falou assim: olha, vem cá para você ver aonde o seu parente vai ser enterrado. O seu parente vai ser enterrado aqui. Mas deixa eu te falar uma coisa: a cova ainda está fresca, ainda tem restos mortais de outra pessoa aqui. E quando ele deu uma enxadãozada, eu vi pedaço de vestido sair, eu vi pedaço de osso sair, eu vi pedaço de caixão sair, e ele foi arredando aquilo para o lado e colocou o meu parente ali dentro, e depois veio com aqueles restos mortais e colocou por cima daquele caixão que estava ali, e eu comecei a levitar. Oh meu Deus, no dia que a trombeta tocar, essa terra, esses vermes que comeram essas pessoas, essa terra, esses bichos que fizeram a decomposição dessa pessoa, vai ter que dar conta. A terra que vai abrir, e esse crente vai sair reluzente daqui de dentro, vai sair reluzente daqui de dentro, e vai encontrar juntamente com aqueles que estiverem vivos, irão encontrar com o Senhor. Essa é a minha esperança, igreja. Essa é a nossa esperança, igreja. Ninguém pode arrancar isso de nós. Ninguém pode tirar isso de você. Ninguém pode arrancar isso da igreja. E essa é a esperança da igreja. Servimos a Jesus porque cremos e acreditamos. Aleluia! Aleluia! Para concluirmos, ele vai dizer assim o quarto e último mistério. Ele vai dizer o seguinte: no quarto e último mistério, Paulo vai falar a respeito da rapidez. Será no abrir e fechar de olhos. Algumas versões diz abrir e piscar de olhos. Se eu for perguntar para o senhor, se eu for perguntar para a senhora, quantas vezes você piscou o olho hoje, você não vai saber me responder. E se você fazer essa pergunta para mim, eu não vou saber te responder, porque é muito rápido. É uma velocidade anormal. A ciência tenta explicar a velocidade da luz. E a ciência diz assim: qual que é mais rápido? A velocidade da luz ou é o pensamento do homem? Até agora a ciência fica com a velocidade da luz. E segundo a ciência, a velocidade da luz, ela gira em torno de 350 mil quilômetros por segundo. Em um segundo, a luz ela viaja 350 mil quilômetros em um segundo. E o tocar da trombeta, segundo os estudiosos, ele ultrapassa em muito
Sofra, mas guarde essa palavra no seu coração. Lute, mas guarde essa palavra no seu coração. Fique atento. Pode ser hoje. Pode ser hoje. Pode ser hoje. Eu já vou encerrar aqui. Voltando a palavra para o pastor. Eu tive uma experiência no dia 17 de agosto, foi o dia do meu aniversário. O Senhor me deu a oportunidade de completar mais um ano de vida. E o meu filho Mateus diz assim: ô pai, o culto já começou, a Marilane ainda está em Caratinga fazendo uma prova, me presta o carro que eu vou buscar a Marilane. E o Mateus pegou o carro e foi buscar a Marilane. Nós terminamos o culto 9h30 e o Mateus não chegava. 10 horas o Mateus não chegava. 10h30 saiu. Encontrei o meu carro capotado na estrada. O meu carro deu perca total. Ficou só a lataria e os pneus. E eu comecei a entrar em desespero, pensando: perdi meu filho. Fiquei sem o meu rapaz. No dia do meu aniversário, perdi o meu primogênito. E quando o desespero começou a pegar o meu coração, eu esqueci de toda aquela festa que fizeram, eu já comecei a entrar em desespero. De repente o Mateus aparece com um taxista, e o Mateus desce do carro e vem me dar um abraço e diz assim: pai, eu estou vivo. Jesus me guardou dentro do carro. Irmãos, eu olhei o Mateus, a gente fez naquele momento. Eu não sou médico, não entendo nada de medicina, mas eu disse: eu vou procurar um roxinho nesse menino, vou procurar um arranhado nesse menino, vou procurar uma fratura exposta nesse menino, porque esse menino está querendo me enganar. E ele falou assim: pai, eu não tenho nada. O Mateus arrancou ali a roupa para a gente olhar, e a gente olhou, o menino deu um arranhão. Um arranhão. Quem vê o carro e vê o Mateus fala assim: não acredito, não sofreu um arranhão. Quando eu cheguei em casa, eu disse para ele: está vendo, meu filho? A gente acha que é só os velhos que vai morrer. A gente acha que é só aquele que está lá no hospital, na UTI, que vai morrer. Talvez ele saia. A gente tem que ter preparado com Jesus. A gente acha que só mata a enfermidade, irmão. O seguinte pode acontecer com qualquer um. Qualquer um. A gente não sabe o dia nem a hora. O dia nem a hora. Se você morrer com Cristo, Jesus vai te ressuscitar. Se você estiver vivo, Jesus vai te transformar. Pastor, eu estou com uma dor aqui. O médico me desenganou. Meu irmão, quando a trombeta tocar, esse corpo vai ser transformado. Eu quero orar com você, quero te convidar a se colocar de pé. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Irmãos, eu fui até estourar porque o pastor Vonei me deu liberdade, tá? E aqui está o papel escrito: faça o apelo. O apelo está sendo feito agora enquanto nós oramos. Se você está aqui e você não é crente, não deixa para aceitar Jesus amanhã, não. Aceita Jesus hoje. Se você está aqui e não está confiante na salvação da tua alma, pede a Deus: Senhor, renova a minha força, me faz acreditar, renova minhas forças. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu estou com vergonha de ir na frente, não precisa nem vir. Aí no banco mesmo você pode falar com Jesus. Mas se você quiser vir, a liberdade é sua. Mas fala com Jesus aí. Fala com Jesus aí, Senhor. É a tua palavra que vivifica, Senhor. Nós não convencemos ninguém. Quem convence é a palavra. Quem convence é o Espírito Santo. E eu fui fiel aqui com aquilo que o Senhor colocou no meu coração. A tua palavra foi pregada, Jesus. Espírito Santo, enquanto nós oramos, convença esse homem, convença essa mulher, convença esse jovem, convença, meu Deus, aqueles que ainda não se entregaram ao Senhor como o único suficiente Salvador da tua alma. Senhor, fala no coração dele ou dela. Jesus, passa com ele e com ela, da mesma
Porque eu creio, Senhor, que a qualquer momento, num abrir e piscar de olhos ante a última trombeta, porque os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos transformados e iremos morar para sempre com o Senhor nos ares. Faça, ó Deus, a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Podemos tomar assento. Eu quero agradecer.